E quando eu cheguei na fazenda São José da Serra, que virou depois Quilombo São José, eu tive um choque muito forte, porque eu sou um bandista. Meu avô carnal, né, ele incorporava Preto Velho, né, então dentro da minha casa tinham giras de umbanda, né, e desde criança então eu sou um bandista. Depois, aos 15 anos, eu entrei para o candomblé, há 35 anos atrás, né, e tinha uma mediunidade, né? Então, na época, quando eu cheguei no Quilombo, na noite que eu cheguei no Quilombo, a gente chegou de noite, eu senti muito forte, né, as entidades mesmo. E estava tendo uma roda de jongo, e naquela época nós tínhamos mais de 20 pessoas com mais de 90 anos de idade no Quilombo. Senhoras e senhores com mais de 90 anos. E o Quilombo São José, ele é um lugar realmente muito especial no Brasil e no mundo, porque, eu não sei se vocês sabem, mas quando os escravizados vieram, né, para cá, desembarcaram aqui, boa parte deles subiu direto nos carros para o Vale do Café, nem ficaram aqui. Eles já vieram para as fazendas, boa parte deles, outros ficaram aqui, mas boa parte deles já subiram direto para o Vale do Café. E depois, na falsa abolição, a maior parte deles foram expulsos das fazendas para os imigrantes virem trabalhar. E eles vieram a pé para o Rio de Janeiro. Eles desceram a serra a pé. E chegando aqui na cidade do Rio, eles não tinham lugar para morar. E só restava para eles o alto dos morros, que eram abandonados, vazios, porque ninguém queria morar no alto dos morros, porque não tinha rua para subir, não tinha água, não tinha eletricidade. Então era muito sacrifício para você morar, você construir um barraco de madeira ou de zinco no alto de um morro, né? E eles povoaram 5 primeiros morros, né? O Morro da Favela, que é o Morro da Providência, que é esse aqui. O Morro do São Carlos, que fica em frente do outro lado, ali no Estácio. O Morro da Mangueira, que ficava atrás do Palácio do Imperador. O Morro do Salgueiro. E em Madureira, o Morro da Serrinha. O Morro da Serrinha foram os negros que não queriam morar no centro da cidade. Eles queriam ficar na mata, porque a Serrinha, a Madureira, era um lugar ainda com quintas, fazendas. Então tinha onça, tinha cachoeira, tinha mata. Hoje é até difícil de imaginar Madureira, né? Mas era assim. E aqui na Mangueira, São Carlos, Salgueiro e Morro da Providência já era urbano, já tinha carro, já tinha luz, já tinha a vida urbana muito menor, né? Mas tinha. Então, quando eles vieram a pé de Valença, ou de Barra do Piraí, ou de Pinheiral, ou de Vassouras, andando dias e dias pelas estradas, as famílias inteiras que foram expulsas das fazendas na falsa abolição, alguns resolveram parar no Morro da Serrinha e disseram: a gente não quer ir para o centro, nós queremos viver uma vida parecida com a vida que nós vivíamos em Valença, em Vassouras, em Barra do Piraí, com a relação com os animais, com a relação com a natureza, e distante
da vida urbana e da classe dominante também, né? Como um quilombo. E foram essas famílias que fundaram o Morro da Serrinha. E as outras fundaram aqui o Morro da Providência, o Morro do São Carlos, o Morro do Salgueiro e o Morro da Mangueira, que foram as primeiras favelas da cidade, do Brasil e do mundo, né? E voltando para o Quilombo São José, por que eles ficaram lá? Por que eles não vieram para as favelas? Por que aquela família do Quilombo São José ficou lá e não desceu? Porque o fazendeiro deixou. Simplesmente isso. Algumas outras famílias descendentes dos escravizados receberam um pequeno pedaço de terra para morar. Pouquíssimas. A maior parte foi expulsa e teve que descer. Mas a família Seabra, a família Fernandes, que são as famílias do Quilombo São José, eles ganharam um pedaço de terra. E o fazendeiro deixou um papel dizendo que aquela terra era deles. Só que infelizmente esse fazendeiro morreu e os filhos rasgaram o documento. E mantiveram essa família trabalhando de maneira muito precária, pagando quase nada. Eles viveram décadas muito difíceis, de muita pobreza, e trabalharam lá por moedas, poucos reais, mas eles se mantiveram muito fortes através da Umbanda, através do jongo e de outras tradições também, como o terço de São Gonçalo, mas basicamente a Umbanda e o jongo. Foi o que realmente manteve a família unida numa época de muito sofrimento, porque eles realmente foram explorados, e muito tristes também, porque eles sabiam que o fazendeiro tinha deixado um documento dando aquela terra para eles, e eles nunca puderam plantar na terra que eles ganharam. Eles tinham que trabalhar na terra para o patrão, que eram os descendentes daquele senhor que tinha escravizado eles, né? Mas que tinha depois dado um pedaço de terra para eles, né? Então eles ficaram lá até hoje. E eles tem uma pessoa lá que eu conheci muito, que era o tio Mané Seabra, tio Manézinho, que ele era um dos poucos brasileiros que era neto de escravizado de navio negreiro. O avô dele, ele era temporão, e o pai dele também era temporão. Então o avô dele teve o pai dele depois de 70 anos, e o pai dele teve ele com 80 anos. Então ele era um dos poucos brasileiros vivos que ainda era a terceira geração de navio negreiro. O avô dele era angolano e tinha feito a travessia no porão. Então o Quilombo São José era um lugar muito especial, porque eles mantinham ainda lembranças de Angola muito vivas, porque
pra você ter uma ideia, né? O tio Mané, o avô dele era angolano. Hoje você tem aqui no Brasil pessoas que estão na 6ª geração, né? Na 7ª geração de africano, né? Descendente de africano. E o tio Mané era da 3ª geração. Então eu fiquei completamente apaixonado e entrei para a Umbanda deles, virei filho de santo da irmã do tio Mané, que era a mãe Zeferina, e passei a trabalhar da mesma forma que eu trabalhava na Serrinha, passei a trabalhar para o Quilombo São José. E naquele momento, logo depois, surgiu a lei dos quilombos no Brasil, né? Que você não precisava mais ser um agrupamento do que eles chamavam de negros fugidos, né? Quilombo eram aqueles negros que fugiram e se esconderam. Isso é o que se chamava de quilombo, Quilombo dos Palmares, né? Mas o governo brasileiro, em determinado momento, ele foi muito esperto. Ele ampliou o conceito de quilombo. Então, qualquer comunidade negra que mantivesse a sua cultura ancestral poderia se auto-intitular de quilombo. Então, naquele momento, por uma estratégia política para a conquista da terra prometida, a Fazenda São José da Serra se resolveu, a partir de então, se autoproclamar Quilombo São José. Eu já estava lá, isso foi por volta de 2000. Então, o Toninho Carecão, que era o líder do Quilombo, que morreu ano passado, inclusive hoje ele está comemorando 1 ano de passagem, exatamente hoje. A gente vai homenagear ele ali na roda. Ele me chamou para trabalhar e a gente, durante 20 anos, nós fizemos uma luta jurídica, na justiça, para conseguir expulsar o fazendeiro. No caso, a fazendeira ainda era a bisneta do senhor escravocrata. Então, para a gente ver o Brasil, né, como a história do Brasil, as feridas são muito recentes, né? Você ainda tinha eles morando na terra e a patroa deles ainda era bisneta do senhor escravocrata que tinha escravizado aquela própria família, né? E nós fizemos juntos a festa de 13 de maio do Quilombo São José. Eu trabalhei 15 anos fazendo essa festa com eles, né? E para tornar o Quilombo famoso, porque nós temos no Brasil 2.000 quilombos na fila, esperando a desapropriação. E nós sabíamos que se nós não aparecêssemos na mídia, nós íamos ficar no fim da fila. Então nós fizemos as festas do 13 de maio, começou com 100 pessoas, no último ano tinha 4, 5 mil pessoas, do Brasil inteiro e do mundo inteiro, etnomusicólogos, jornalistas do mundo inteiro. Tinha festa que a gente fazia o livro de presença, tinham 7, 8 países presentes dentro do Quilombo, em Valença. Mas isso foi um fruto de 15 anos de trabalho, todo ano fazendo. E no meio desse trabalho, eu fiz esse segundo disco, inspirado no primeiro, né, que eu fiz na Serrinha, que eu mostrei, o pessoal não tinha chegado ainda.
Esse foi o primeiro que eu fiz, foi em 2001, com livro, né? Era um CD livro, porque eu sempre achei que tinha que ter um livro para contar a história também, porque só ouvir as músicas, os pontos de jongo, não bastaria, porque as pessoas tinham que saber. E aí eu fiz esse segundo aqui. Em 2003. 2003? Deixa eu ver aqui. 2004. E eu fiz a mesma coisa que eu fiz na Serrinha. Eu contei a história do que era o jongo. Depois eu contei a história do quilombo. E aí eu chamei o Toninho Canecão, que era o líder do quilombo, para escrever metade do livro. Eu escrevi metade, a parte mais histórica, e ele escreveu a outra metade com o olhar dele falando do próprio quilombo, né? Que foi a coisa mais linda do mundo. Ele era poeta, ele escreveu um texto lindo. Esse eu ainda tenho, tá, gente? Se alguém tiver interesse, eu posso dar acesso a esse aqui. E o livro era uma denúncia. Tinha inclusive até o mapa, olha, da terra para desapropriar. A gente chegava para os advogados, para os juízes, para o INCRA, para os governos, com isso aqui como se fosse uma arma. Se não fosse esse livro, a gente não tinha conseguido a terra, tenho certeza disso. Ele abriu muitas portas, até porque ele é todo bonitão. Eu levei um fotógrafo muito bom, ele fez fotos muito lindas. E aqui no meio, a gente fez a árvore genealógica, olha, da família, desde Angola até os bebezinhos. A parte de cima foi a UF que fez, porque eu tinha que ir nos cemitérios, nas igrejas, pegar certidão de casamento dos escravizados, certidões de óbito. Eu não conseguiria fazer sozinho essa parte. Aí quem fez foi o Laboratório de História Oral da UF. Aí daqui para baixo fui eu quem fiz, junto com a comunidade, né? Eu fiz uma cartolina enorme, ia de casa em casa e aí a gente ia preenchendo junto. Agora tem que atualizar, porque já se passaram 17 anos, então tem uma criançada enorme aqui embaixo já que já nasceu e a gente vai fazer isso agora. Já combinamos desse ano a gente completar a árvore genealógica. Mas essa árvore era uma prova também, né? E foi usada no processo jurídico. E graças a Deus, há 7 anos atrás, depois de 20 anos na justiça, o governo Lula expulsou o fazendeiro. E hoje eles são os donos. Eles têm o título da terra. E foi o único quilombo do Brasil que expulsou a propriedade privada. Os quilombos no Brasil que receberam título eram terras públicas que o governo simplesmente doava. Esse não. A gente expulsou à força e desapropriou a fazenda e pagou a indenização para o governo brasileiro. Pagou a indenização e expulsou à força. Porque o fazendeiro, nem com dinheiro, ele aceitava sair. Ele falou, eles não vão me humilhar. Nem se vocês me pagarem, eu saio. Eu só saio se a polícia vier me tirar. Quer dizer, a gente conseguiu dinheiro com o Lula pagou a fazenda para ele comprar uma fazenda em outro lugar, e nem assim
ele aceitou sair. E a polícia foi lá tirar ele e tirou. Ele saiu pela polícia. E a gente está lá há 7 anos e hoje é uma alegria gigante. Cada um constrói casa onde quer, cada um planta onde quer. A gente não precisa pedir permissão para andar pelo quilombo mais. Antigamente a gente tinha que pedir permissão para andar. A gente só podia morar nos pedacinhos. Tanto é que assim, qualquer beirada de casa tinha milho plantado, porque só podia plantar naquele pedacinho. A grande área da fazenda só podia plantar para o dono da fazenda. Ele pagando R$5 por dia, R$4 por dia. E hoje não. Hoje eles produzem a fazenda inteira, cada um tem a sua plantação, eles trabalham em mutirão. Os mais novos ajudam os mais velhos, trabalham nas roças dos idosos e depois vão trabalhar nas suas roças. E qualquer pessoa que casa pode construir a sua casa. Antigamente você casava e você tinha que morar todo mundo dentro da mesma casa, porque não cabia nas casas no pedacinho que podia construir.